No vídeo de hoje, a goleada, eu posso dizer, inesperada do Botafogo para cima do Cruzeiro e que acalma essa pressão, não acaba com a pressão, não encerra a crise. Pelo contrário, olha, a crise está longe de acabar, galera, longe de acabar. Mas olha, é uma baita vitória de um time que conta com jogadores que podem desequilibrar, mas que estavam perto de ir embora. Olha que loucura, olha como são as coisas, né? Olha como é o futebol. E o Cruzeiro, olha como é o futebol. Hoje é dia 30 de janeiro. Já tem uma pressão imensa para cima do Tite. Que tem responsabilidade do que aconteceu ontem, claro. No segundo tempo deprimente do Cruzeiro ontem, claro, tá na conta dele e de todo mundo. Mas ele tem um ponto, ele destacou um ponto na coletiva que eu queria abordar aqui. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Boa sexta-feira para todo mundo. Será que vem o tal ciclone? Já nublou, já tá diferente o tempo em São Paulo. Olha, vamos lá, vamos falar do Botafogo aqui, que vive bastidores terríveis, conturbados, mas que conseguiu uma grande vitória na estreia do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, em que o time começou jogando bem, primeiros 15, 18 minutos, que é quando tem a segunda cabeçada do Arthur Cabral, já tinha tido a primeira no lance de bola parada, dois cruzamentos que vieram da direita, né? A primeira passou muito pertinho da trave e a segunda foi por cima. Até ali, Botafogo vinha explorando muito o lado direito, vinha tentando ter a posse de bola no campo de ataque. A partir disso, Botafogo cai no jogo, o Cruzeiro parece que entendeu ali, né, o panorama do jogo, entendeu ali a dinâmica do gramado, velocidade da bola, etc. E aí o Botafogo cai no jogo e passa a ter muitas dificuldades defensivas pelo seu lado direito, principalmente, com o Matheus Ponte tendo muitas bolas nas costas dele. E aí é um posicionamento mais avançado, é uma linha mais alta dos jogadores do Botafogo. Isso tem um risco grande. Caio Jorge fez um gol driblando o Neto, mas partiu em impedimento justamente porque o Botafogo subiu. A linha de zagueiros do Botafogo, ela estava praticamente colada em alguns momentos no grande círculo do campo. Uma coisa impressionante. E funcionou. É o tipo do jogo que você fica no limite. Se der uma cagada, alguém cochilar e deixar o marcador em posição legal, o treinador vai ser cobrado. Tá vendo? Essa linha alta, pra que isso? A linha burra, etc, etc. Como deu certo, pô, aí a linha alta do Botafogo. É assim, né? A análise de futebol é isso. Mas deu certo. E o Botafogo conseguiu, pelo menos, conter, né, de alguma forma, os avanços do Cruzeiro, as escapadas do Cruzeiro. Mas o primeiro tempo ele é melhor do Cruzeiro. Durante a maior parte do primeiro tempo, o Cruzeiro é melhor, né, criando oportunidades. Caio Jorge tendo essa chance que ele perdeu com o impedimento, tendo chance de cabeça. O Cruzeiro foi criando e terminou melhor o primeiro tempo. E aí vem o segundo tempo e logo de cara vem a individualidade do Montoro. E aí nós precisamos fazer aqui um capítulo especial para Montoro e Danilo. Jogadores que foram envolvidos numa tentativa de negociação do Textor essa semana. Jogadores que participaram da jogada do primeiro gol, também com um pivô muito bem feito pelo Arthur Cabral, que fez o pivô, deu as costas para o marcador, deu uma pisada, deu uma parada, esperou o momento do deslocamento do Danilo para dar o passe, e aí o Danilo faz 1-0 numa batida muito bonita. Saiu a notícia nessa semana de que o John Textor, o dono do Botafogo, o dono da SAF do Botafogo, vinha conduzindo diretamente com o dono do Nottingham Forest, o Evangelos Marinakis, as vendas do Danilo e do Montoro, justamente os dois jogadores que tecnicamente resolveram a partida de ontem. Então vamos lá, saiu essa notícia, são caras fundamentais para o elenco, e o Textor ia vendê-los. Só que saiu ontem uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro que interrompeu a negociação. O Textor, nesse momento, está proibido de vender atletas. E ficou ruim para fechar essa negociação com o Nottingham Forest, porque a janela lá fecha segunda-feira. O Nottingham só pode contratar atleta até segunda-feira. É o último dia da janela de transferência da Inglaterra. Ou a decisão judicial cai até lá, ou não vai ter a venda. Vamos raciocinar aqui. Eu vou voltar para a análise do jogo, mas vamos lá, sejamos lógicos, né?
Se o Textor promete que vai vir um aporte, sai um monte de coisa. Ah, não, virão amigos investidores que vão botar dinheiro. Ah, não, vai vir um aporte do bolso do próprio Textor. Cada hora sai uma coisa. Se isso é verdade, por que vender agora o Danilo e o Montoro? Ah, não, mas é tipo o Cuiabano, é vender agora para entregar depois. Será? Não temos essa certeza. E se o Marinakis falar, não, eu quero o Textor, mas eu quero agora. Ah, não dá para esperar até o meio do ano. E mesmo que espere até o meio do ano, e mesmo que seja uma venda agora, para esperar até junho, você vai ter os caras só em 18 rodadas do Campeonato Brasileiro. Em metade da temporada. Caras que são pilares fundamentais para esse time. Então, sabe, as versões, elas não fecham. Nenhuma delas fecha. A notícia é, Textor estava negociando nessa semana para fechar rápido, a toque de caixa, as vendas dos seus 2 melhores jogadores. E aí teve que vir a Justiça do Rio de Janeiro e dar uma decisão. Não, para aí. Não pode vender jogador agora. Peraí, tem que resolver a situação econômica do clube ainda. Vai esvaziar o patrimônio do clube? Peraí. Olha que loucura. Olha que loucura. Mas tem gente que ainda endeusa. Tem gente que não consegue fugir da idolatria. Foi picada pelo bichinho da idolatria. 30 de janeiro, acabou janeiro, o Botafogo não foi ativo na janela de janeiro. Vou lembrar você, torcedor do Botafogo, o Textor mentiu para você. Mentiu. Ele prometeu o Botafogo ativo na janela de janeiro e fez o Botafogo passar essa vergonha institucional de estar com o transfer ban até agora e não contratar ninguém. E é muito na linha do que a gente está dizendo. Ontem, 4-0, resultado maravilhoso, lindo, fantástico. Dá uma acalmada. Mas os problemas ainda estão aí. O isolamento do Textor está cada vez maior, pelo que a gente ouve. Vai perdendo apoios dentro do associativo. O elenco já não confia tanto. A crise está aí, galera. A crise não passou pelo 4-0. A crise é profunda e é de muita incerteza o cenário do Botafogo. Então, acho que a gente não pode perder isso do horizonte. Acho que o resultado de ontem é para a gente aplaudir o que esses caras fizeram. O Danilo, até o meio agora de janeiro, estava com 3 meses de direito de imagem atrasado. 3 meses. O empresário teve que ir para o Textor, ligar para o Textor e falar, ou paga, ou nós vamos embora. E vamos rescindir o contrato. E foi lá e fez a partida que fez ontem. Diante de todos os problemas, incertezas, abandono muitas vezes do Textor que some. Ontem ele apareceu. Os jogadores do Botafogo mostraram caráter. Jogaram a bola que jogaram ontem. O Anselmi vai fazendo um bom trabalho nesse início, mesmo nesse caos, mesmo sem poder ter reforço, mesmo jogando no fio da navalha, quando ele precisa substituir. Não é nem só a questão de machucar alguém e você não ter uma reposição. Não é nem só isso, é o panorama atual com o que tem aí. Ontem ele precisou trocar, ele precisou tirar o Alan. Ele não tinha volante para botar mais no banco. O Santi Rodrigues teve que fechar com o Danilo por dentro para fazer um papel de volante até o final do jogo. Porque ele está no limite, a corda dele está esticada, porque o Textor permitiu que essa situação ocorresse. Então, não percamos isso do horizonte. A crise não acabou. Infelizmente, eu adoraria que tivesse passado. Pessoalmente, e como? Mas não passou, não. Infelizmente, não. Mas aí o Botafogo, cara, com a jogadaça do Montoro, golaço do Danilo, Botafogo com 2 minutos do segundo tempo abre o placar. E aí começa a ver um Cruzeiro desmanchar. Melhor momento do Cruzeiro do segundo tempo é depois que o Arroio entra. O Arroio, inclusive, faz aquela jogada que o Caio Jorge desperdiça de maneira incrível. Nós vamos falar sobre isso. Matheus Martins e Arthur entraram e renovaram um pouquinho o fôlego do time. E isso foi importante. E aí foram saindo mais gols. O Cruzeiro bate o escanteio. Tá com 1 a menos, né, nesse período ali que o Gerson machuca, o Botafogo sai no contra-ataque, Montoro, esticada, Matheus Martins, velocidade, pum, gol, acabou o jogo, acabou o Cruzeiro. E aí o Botafogo foi tão senhor do jogo nos minutos finais, foi tão superior nos minutos finais, que saiu o terceiro, o Nathan Fernandes cruzou e o Danilo fez o 3-0, saiu o 4º gol, e olha, se tem mais um tempinho de jogo, sai o 5º. Se tem mais uns 5 minutos de jogo, 6 minutos de jogo, o Botafogo termina fazendo mais um. Porque o Botafogo sentiu o cheirinho do sangue. Cheirinho do sangue na água. É agora. E foi pra cima e acabou com o Cruzeiro no segundo tempo. Então,
para festejar muito esses 3 pontos. Eles são muito, muito importantes. Porém, o futuro do Botafogo é de muita incerteza, o momento é muito delicado, a crise continua e o John Textor precisa recuperar a confiança do torcedor do Botafogo. São coisas da vida, assim, muito engraçadas, né? Justamente os 2 caras que o Textor estava tentando vender antes do jogo, desesperadamente, foram os caras que resolveram o jogo horas depois. Você vê como é a vida, né? Você vê como é a vida. Muito bem, mas uma grande, grande vitória, grande mesmo. O Botafogo pegou um dos favoritos ao título brasileiro. Uma grande vitória no meio do caos. Vitória de caráter. Não é fácil você trabalhar no caos. Um pouquinho do que a gente falou ontem no São Paulo, né? De como ganhou do Flamengo no caos. Mostrou caráter, entrega, correu, lutou, executou seu plano, ninguém fugiu de dividida, ninguém fez corpo mole. Pode-se dizer o mesmo, exatamente o mesmo desses caras do Botafogo que fizeram o que fizeram ontem. Experimenta trabalhar no caos, né? Pra você ver como é ruim, como é difícil você focar, como é difícil você ter as ferramentas necessárias. E o Botafogo está trabalhando no caos, num ambiente totalmente conturbado, sem um norte. Mas é o Anselmi com os caras fechando e falando, é a gente aqui. É a gente pela gente, né? O Cruzeiro, vamos lá. O Cruzeiro tem um início de primeiro tempo difícil, um início em que o Botafogo fica com a bola e o Cruzeiro tem muita dificuldade de retomar a bola, primeiros 20 minutos mais ou menos do jogo, por mais que o Cássio não tivesse feito defesa desses primeiros 20, né? Foram 2 cabeçadas do Arthur Cabral, uma passou ao lado, outra foi por cima. Não teve grande defesa do Cássio. Mas, de qualquer maneira, foi um Cruzeiro que teve muita dificuldade de ter a bola, de recuperar a posse de bola, e eu acho que de entender a velocidade, o ritmo do jogo e até do campo. E aí, a partir dos 18, 19, tem o gol anulado do Caio Jorge, parece que o Cruzeiro entende, liga, entra no jogo e começa a ter, né, algumas oportunidades. E aí vai tendo chance com o Caio Jorge, vai tendo oportunidades de cabeça, por baixo, vai encontrando espaços nas costas da defesa do Botafogo e vai tendo um primeiro tempo melhor. O Cruzeiro terminou o primeiro tempo melhor do que o Botafogo. O Botafogo teve a competência de fazer essa linha alta, o Cruzeiro teve dificuldades para lidar com a linha alta, mas foi um primeiro tempo melhor do Cruzeiro. Faltou botar a bola na rede. Vem o segundo tempo, você tomou um gol com 2 minutos, não deu nem tempo para você entender o que vai ser. Temos que falar do Jonathan Jesus, temos que falar do lado direito da defesa do Cruzeiro, porque você tem o Fagner ali para te dar mais consistência. É a troca em relação ao clássico de domingo, o Fagner no lugar do William e o Gerson também, que jogou no lugar do Christian. O lado direito do Cruzeiro não defendeu bem, Fagner não teve uma grande noite, o Botafogo explorou muito ali. O Jonathan Jesus é envolvido no lance, como já tinha sido envolvido no lance do gol do Hulk, de maneira ainda pior no último domingo, e o Montoro faz o que quer, abre o placar, aí o Cruzeiro dá uma assustada de novo. Caramba, deu nem para entender. Entra o Arroio, time melhora em ritmo e criatividade. A entrada do Arroio foi uma boa entrada. Tem uma chance com o Gerson, cara a cara, que o Neto tem que trabalhar. Tem a chance do Caio Jorge. E assim, vamos falar do Caio Jorge. Nós estamos no primeiro mês do ano. Mas o gol, a oportunidade que o Caio Jorge desperdiçou ontem, frente a frente com o Neto, que ele tinha a chance de bater e fazer o gol, e ele preferiu rolar para o Matheus Pereira e rolou curto, rolou errado, era a típica chance que ele não perderia em 2025, quando viveu o melhor ano da carreira. Na análise que eu fiz essa semana do Cruzeiro, eu destaquei isso aqui. O Cruzeiro tem dentre os vários desafios que o Cruzeiro tem para o ano, um deles é de ver alguns jogadores repetirem, manterem, né, ou se aproximarem, pode ser até um pouquinho menos, mas que fiquem próximo daquilo que fizeram em 2025, que foi o melhor ano de suas vidas. O 2025 foi o melhor ano do Fabrício Bruno, 2025 foi o melhor ano do Caio Jorge e de outros jogadores. Esse é o desafio. Todo mundo jogou meio nota 11, né, no ano passado. Dá para repetir? Ou dá para repetir próximo disso? Dá para repetir para uma nota 8,5? Para um 9? Não pode cair para um 6. Então o Caio Jorge vai ficar ali martelando, porque ele não perderia no ano passado. De jeito nenhum. Ele não desperdiçaria a chance que ele desperdiçou ontem. E ali, cara, ali era o seguinte, ali era 1-1, era outro jogo. Tava 1-0 o Botafogo. Caio Jorge teve a bola do jogo nos pés. Bola do jogo. Melhor chance do Cruzeiro. Tava 1-0 o Botafogo.
Faz 1-1 é outra partida. Cruzeiro cresce de ânimo, muda o clima no estádio, logo depois, escanteio, porque aí esse lance do Caio Jorge aqui gera o escanteio pro Cruzeiro. Cruzeiro tá com 1 a menos, com a lesão do Gerson. Botafogo recupera a bola, contra-ataque 2-0, gol. E aí, acabou o jogo. Aí, temos o primeiro ponto aqui para destacar, sobre Tite e tudo mais. Independentemente, o Tite tem um ponto, que ele fala da questão física, né? Da questão de ritmo dos jogadores, que talvez o maior erro que ele tenha cometido tenha sido não colocar o time titular antes, para que o time chegasse com mais ritmo no Campeonato Brasileiro. Ok, acho que ele tem um ponto, acho que isso é a desgraça do calendário do futebol brasileiro, que complica o planejamento de todo mundo, embanando o planejamento de todo mundo. Nisso aqui eu estou de acordo com o Tite e falo isso com todo mundo. Falo isso de tudo que é clube. Todos sofrem com isso, com o calendário, com campeonatos estaduais começando no dia 10 de janeiro. Isso é uma loucura, isso é uma insanidade. Para quem jogou o Brasileiro até dezembro, não tem descanso, não tem pré-temporada, aí você tem que pular jogadores. Gente, no regulamento do Campeonato Carioca existe um artigo que permite que as equipes grandes joguem sem os seus titulares nas primeiras rodadas. Por que a FERJ faz isso? Por que as federações fazem isso? Porque elas sabem que o jogador precisa do tal do descanso, meu Deus do céu. Elas mesmas sabem que o campeonato está marcado fora de ordem, fora de lógica, dentro do calendário. Elas sabem. Vale para o Campeonato Mineiro, vale para qualquer outro. Nisso aqui, eu estou com o Tite, eu estou com todos os treinadores que pouparam nesse início. Todos. Ah, vou poupar porque estamos chegando agora, é pré-temporada. É isso aí. Tô com todos. Eu entendo isso. Eu levo em consideração fisiologia, preparação física, medicina. Eu não sou um estúpido. Agora, independentemente disso, o Cruzeiro não pode ser o amontoado que foi em campo ontem depois do 2-0 do Botafogo. O Cruzeiro não pode simplesmente definhar em campo, morrer em campo como morreu ontem, de maneira constrangedora, e tomar 3, 4, e tomaria o 5º, e tomaria o 6º se o jogo continuasse do jeito que tomou. Isso não pode. Isso não tem justificativa. Não tem argumento para o Tite defender isso aí. O time se desorganizou e o Tite, que sempre foi um cara conhecido por ter as suas equipes muito bem estruturadas, encaixadinhas, muito sólidas, muito conscientes em campo, o time esfarelou de uma maneira espantosa no segundo tempo, depois que toma o 2-0. Estamos no início da temporada? Estamos no início da temporada. Ah, mas é aquela coisa do ritmo, até mesmo do nível de concentração, segundo, terceiro jogo do ano. Tá, mas não pode, o Campeonato Brasileiro começou aí, meu amigo, você não tem tempo. Estamos entre o ideal e o possível. O ideal é ter o tempo, ter a pré-temporada, encaixar com calma o time, né, as novas ideias do Tite. O Tite tentou, num primeiro momento, não mexer muito no time do Léo Jardim. Acho que ele vai ter que fazer. Acho que ele vai ter que começar a botar a mão agora. São 4 derrotas no ano. Você toma um 4-0 na estreia do Campeonato Brasileiro, alguma coisa você tem que fazer. Você não pode no próximo jogo com o Coritiba, ou no jogo do fim de semana do Mineiro com a cavalaria que deve jogar, e com o mesmo time. Não pode. Você tomou um 4-0, o 4-0 produz consequências. Então você precisa alterar alguma coisa. Então o calendário é muito difícil, é muito puxado, mas não pode fazer o segundo tempo. O segundo tempo constrangedor. É o Cruzeiro, gente. É um dos maiores clubes desse país. Não pode jogar o segundo tempo que jogou. De qualquer maneira, Matheus Pereira acho que fez um bom jogo, Gerson acho que fez um bom jogo, Arroio entrou bem, né, tentando superar ainda aquele gol que perdeu no Clássico. Eu entendo pra caramba o torcedor do Cruzeiro que tá putaço nesse momento. Entendo pra caramba. E acho que existe uma justificativa muito forte para cobrar o Tite pelo que aconteceu ontem. Não dá para ter o comportamento do segundo tempo. Independentemente do contexto de pré-temporada, de calendário maluco, concordo com o Tite nesse ponto, mas não dá. Não dá para o Cruzeiro jogar a bola que jogou ontem no segundo tempo. Tem que reagir imediatamente. Pelo investimento que foi feito, a cobrança tem que ser alta. Não é a cobrança para que em janeiro, fevereiro, o time esteja voando, esteja no seu auge. Não é isso que se cobra. Agora é a cobrança por um melhor futebol. É a cobrança por um melhor desempenho. É uma cobrança por uma atuação individual melhor de cada jogador. Aí é cada jogador que tem que chamar a responsa. É cada jogador que precisa entender que não dá para tomar 4-0 do jeito que o Cruzeiro tomou. Não dá para ser envolvido. 4-0 pode acontecer. O adversário é muito superior, te esmaga,
tem uma expulsão, tem um pênalti com 1 minuto de jogo. Pode acontecer, mas nas circunstâncias que aconteceu ontem, segundo tempo do Cruzeiro é vexatório. Vexatório, vexatório. Indefensável. Não tem como passar pano pro Tite. E assim, o Tite é um treinador, vou voltar a falar isso, falei isso essa semana. O Tite é um treinador que precisa mostrar trabalho, faca nos dentes e trabalho. Precisa mostrar que aprendeu com os erros. Precisa mostrar que ainda é um treinador que pode se colocar na prateleira dos top do futebol brasileiro. Ele precisa mostrar isso. Ele entrou pressionado. O momento de carreira do Tite o pressiona. E é importante que o Tite lide com isso. É importante que o Tite trabalhe, né, essa retomada de carreira. E quando você está tentando uma retomada de carreira e estreia no Campeonato Brasileiro tomando um 4-0, é natural que as pessoas tenham mais dúvidas em relação ao teu momento profissional. É natural. Caramba, 4-0, irmão. Tudo bem, é o Botafogo. O Botafogo tem um ótimo time titular, muito bom time titular. Mas tá numa crise miserável. 4-0, irmão. Então é natural que nesse momento o torcedor do Cruzeiro olhe e fala, putz, trouxemos esse cara, trouxemos o Gerson, pagamos mais de 60 milhões, contratação mais cara da nossa história, investimos, seguramos o Caio Jorge. Para tomar 4-0, não pode. Para estrear desse jeito, para correr risco de não classificar nem no Mineiro, para perder o clássico do jeito que perdeu no domingo. Então, essa cobrança, ela tem que existir em cima do Tite e eu entendo. Quem fala em interrupção de trabalho agora, eu acho que ainda não é o momento. Mas acho que é o momento de cobrar muito. O Cruzeiro, quanto mais você investe, mais você é cobrado. Quanto mais tamanho você tem, mais você é cobrado. Então, a cobrança que está existindo em cima do Tite, eu acho que é uma cobrança, e em cima de todo o Cruzeiro, de todos os jogadores que se comportaram da maneira que se comportaram ontem no segundo tempo, acho que é uma cobrança proporcional àquilo que o Cruzeiro pode entregar nesse ano. E o que entregou até agora foi muito abaixo. Ah, Jorge, é só o primeiro mês. É, concordo, mas é cruel. O futebol brasileiro é cruel. E não dá tempo para ninguém. Não chegou nem fevereiro e o Tite já está numa pressão desgraçada. Essa é a nossa vida. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários. Boa sexta para todo mundo. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau!